Alguma vez te parou para pensar como é que uma inteligência artificial consegue, sei lá, escrever um poema, analisar um vídeo e ainda por cima encontrar um erro num código? Tudo ao mesmo tempo. Pois bem, é precisamente isso que vamos fazer. Vamos espreitar por baixo do capô do Gemini da Google para tentar perceber o que é que o torna tão revolucionário. Ok, mas antes de mergulharmos a fundo no Gemini, temos mesmo que dar um passinho atrás. O que é que, no fundo, faz com que a IA de hoje em dia seja tão inteligente? Olhem que não é magia, não. É pura engenharia e da mais brilhante. E tudo, mas tudo mesmo, começa na sua arquitetura base. Então, vamos lá. Vamos diretos ao coração da máquina, ao motor que move praticamente toda a IA moderna. Falamos da arquitetura Transformer. É aqui que a verdadeira magia acontece. Imaginem o seguinte: tentar ler um livro, mas só se consegue ler uma palavra de cada vez, sem se lembrar da que veio antes. Impossível, não é? Pois, as IAs mais antigas tinham um bocadinho este problema. A arquitetura Transformer veio e, puf, mudou tudo. Foi como dar à IA a capacidade de ler uma frase inteira de uma vez, de ver como as palavras se ligam umas às outras e, o mais importante, de perceber o contexto, o significado por trás das palavras e não só a ordem em que aparecem. E claro, dentro deste motor tão revolucionário, há uma peça-chave, uma ideia tão, mas tão genial que virou o jogo por completo. Chama-se, e o nome assenta que nem uma luva, o mecanismo de atenção. Pensem nisto como se a IA tivesse um monte de marcadores virtuais, daqueles coloridos. Quando lê uma frase como, por exemplo, o cão perseguiu o gato porque ele era rápido, o mecanismo de atenção entra em ação. Permite-lhe sublinhar vá, cão e ele com a mesma cor, percebendo que estão a falar da mesma coisa. É esta capacidade incrível de criar ligações que lhe dá o poder de entender as nuances, o significado real, em vez de se perder numa simples sequência de palavras. Muito bem, agora que já percebemos o motor, a base de tudo, está na hora de ver como é que a Google pegou nisto e levou a coisa a outro nível, com o Gemini. E é aqui que entram os seus verdadeiros superpoderes. A capacidade de entender não só texto, mas quase tudo o que se possa imaginar e ainda por cima ter uma memória para conversas inacreditavelmente longas. Vamos ao primeiro superpoder então. Chama-se multimodalidade nativa. E acreditem, aquela palavrinha ali, nativa, faz toda, mas toda a diferença. É que assim, a maior parte das IAs aprendeu primeiro a ler texto e depois, quase como um extra, foram-lhes ensinando a ver imagens. O Gemini? Não. A abordagem foi completamente diferente. Foi como se tivesse nascido já a ver, a ouvir e a ler, tudo ao mesmo tempo. Desde o dia zero foi treinado para perceber texto, código, imagens, som e vídeo, não como coisas separadas, mas como um todo, perfeitamente interligado. E isto leva-nos direitinhos ao segundo superpoder. De certeza que já aconteceu a quase toda a gente. Estar a falar com um assistente virtual que parece ter amnésia, que se esquece do que se disse há 2 minutos. Pronto, isso era a tal memória de curto prazo das IAs antigas. O Gemini vem resolver isto com algo que só se pode descrever como uma capacidade de contexto absolutamente colossal. E quando dizemos colossal, não estamos a exagerar. Estamos a falar disto. Uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. 1 milhão! Para se ter uma ideia do que isto significa, é o mesmo que ler a saga completa do Senhor dos Anéis de uma ponta à outra de uma só vez e lembrar-se de tudo. Isto muda completamente as regras do jogo. Mas na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se pode dar-lhe um livro inteiro e pedir um resumo super detalhado, ou, sei lá, um vídeo de 2 horas e pedir para encontrar aquele momento específico. A IA já não se esquece do início da conversa. Tem o filme todo, a imagem completa, sempre. Claro que ter todo este poder levanta uma questão importante, não é? Quer dizer, será que precisamos mesmo de usar um motor de Fórmula 1 para ir às compras ao supermercado? E é isto que nos leva ao eterno equilíbrio entre a velocidade e a potência. E a grande questão para quem está a desenvolver coisas com esta tecnologia é sempre esta: qual é a ferramenta certa para o trabalho? Porque, convenhamos, nem todas as tarefas precisam da mesma força bruta, da mesma potência. E aqui a Google dá-nos uma escolha bem clara. Pensem no Gemini Pro como se fosse o cérebro de um grande estratega. É ideal para análises profundas, para tarefas super complexas, mas leva o seu tempo e, claro, tem o seu custo. Do outro lado temos o Gemini Flash. Este é o sprinter da equipa. É super rápido, muito mais económico e é perfeito para aquelas tarefas de resposta imediata, como o chatbot que tem de dar conta do recado e responder a milhares de pessoas ao mesmo tempo. No fundo, é uma questão de escolher o atleta certo para a corrida certa. Ok, até agora falamos muito do cérebro da IA, mas como é que nos certificamos que este cérebro está bem ligado à realidade? E mais, que pode, de facto, fazer coisas no mundo real?
É aqui que entram duas funcionalidades que são, e não exagero, absolutamente cruciais: o grounding e o function calling. Sejamos francos, um dos maiores medos que quase toda a gente tem com a IA é aquilo a que se chama alucinação. Ou seja, a possibilidade de a IA, na ânsia de dar uma resposta, simplesmente inventar coisas. É um problema muito real e muito sério. A solução da Google para isto é de uma simplicidade genial. Chama-se grounding. Basicamente, é uma forma de manter a AI com os pés bem assentes na terra. E como é que o fazem? Bem, usando a ferramenta de verificação de factos mais poderosa que existe no planeta, a pesquisa Google. E o processo é brilhante. Imaginem, faz-se uma pergunta, especialmente sobre algo recente, uma notícia de última hora. O Gemini, em vez de responder com base no que se lembra do seu treino, o que pode estar desatualizado, vai em tempo real fazer uma pesquisa no Google e só depois é que constrói a resposta com base nessa informação fresquinha. E melhor de tudo, mostra-nos as fontes, acabaram-se as invenções e estão o salto de gigante em termos de confiança no sistema. Pronto, problema da veracidade resolvido. Mas agora surge outro grande desafio. Uma IA pode falar sobre marcar uma reunião ou sobre comprar um bilhete de avião, mas como é que pode realmente fazer essas coisas? Como é que passa de ser só conversa para ser um verdadeiro assistente que age? A resposta tem um nome: Function Calling. Pensem nisto como a ponte que faltava. A ponte que liga o cérebro da IA, a sua capacidade de raciocínio, às suas mãos, ou seja, a capacidade de agir noutras aplicações. É o que lhe permite, por exemplo, ir a um calendário ou consultar uma base de dados. E isto funciona num ciclo de 4 passos, muito focado na segurança. Primeiro, um programador define e mostra à IA que ferramentas é que ela pode usar, coisas como marcar reunião ou pesquisar cliente. Depois, quando pedimos alguma coisa, a IA não faz, ela sugere. Diz algo como: posso usar a ferramenta marcar reunião para as 3 da tarde? E aqui está o passo crucial para a segurança. A IA não age sozinha. É a nossa aplicação que executa a ordem, só depois de ter permissão. No final, a IA só confirma. Está feito. Reunião marcada. É um sistema de controle e permissão. E quando juntamos todas estas peças do puzzle, a compreensão profunda, a memória gigante, a ligação ao mundo real e agora a capacidade de agir, percebemos que estamos num ponto de viragem. O que estamos a testemunhar é, nem mais nem menos, o futuro da automação e um papel totalmente novo para a inteligência artificial. No fundo, a grande conclusão é esta. A IA está a passar por uma verdadeira metamorfose. Está a deixar de ser apenas um gerador de texto, uma espécie de papagaio muito sofisticado, para se transformar num verdadeiro motor de automação e raciocínio. Um cérebro digital que não se limita a entender o mundo, mas que pode, finalmente, interagir com ele de uma forma segura e genuinamente útil. E tudo isto deixa-nos a pensar, não é? Deixa-nos com uma pergunta para o futuro. Com um assistente que não só percebe o que lhe pedimos, mas que também pode agir no mundo digital, que tarefas é que cada um de nós automatizaria? Desde gerir uma agenda, a analisar dados complexos no trabalho, as possibilidades são, quase infinitas. E é precisamente a resposta a esta pergunta que, neste preciso momento, está a moldar a próxima geração de tecnologia que vamos usar todos os dias.